Oi, turma, vamos começar mais uma aula de História e a aula de hoje vai ser sobre a Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa do século XVII representou a primeira manifestação de crise do antigo regime, representado principalmente pelo absolutismo do rei. O poder monárquico, severamente limitado, cedeu a maior parte das exigências do parlamento e instaurou-se um sistema parlamentarista, que permanece até hoje na Inglaterra, pois lá ainda existe a monarquia até hoje, mas quem manda é o primeiro-ministro. O processo começou com a Revolução Puritana de 1640 e terminou com a Revolução Gloriosa de 1688. As duas fazem de um mesmo processo revolucionário. A Revolução Inglesa criou as condições indispensáveis para a Revolução Industrial do século XVIII, que iniciou na Inglaterra, abrindo espaço para o avanço do capitalismo na Europa e no mundo. É considerada a primeira grande revolução burguesa da história da Europa, ocorrendo muito antes da chamada Revolução Americana e da Revolução Francesa. O absolutismo da Inglaterra teve início após a Guerra das Duas Rosas. Esta guerra foi uma luta entre duas famílias nobres, os Lancasters e os York, apoiadas por grupos rivais da nobreza inglesa. A guerra terminou com a ascensão de Henrique Tudor, apoiado pela burguesia. O novo monarca subiu ao trono com o nome de Henrique VII e fundou a dinastia Tudor, governando de 1485 a 1509. Henrique VIII, segundo rei da dinastia, governou até 1547 e conseguiu impor sua autoridade aos nobres. Fundou o anglicanismo e rompeu com a Igreja Católica, apropriando-se de suas terras. A rainha Elizabeth I, que reinou de 1558 a 1603, conseguiu aumentar ainda mais o poder real. Completou a obra de seu pai Henrique VIII, perseguindo católicos e protestantes puritanos. Mas Elizabeth I morreu sem deixar herdeiros e foi a última monarca da dinastia Tudor. Na dinastia Tudor, a Inglaterra passou por um grande desenvolvimento econômico. Seus reis unificaram o país, afastaram a Igreja Católica e criaram colônias na América. Por outro lado, ocorreu a formação de monopólios comerciais, que serviram para impedir a livre concorrência, gerando divisão da burguesia inglesa. Problemas ocorriam também nas zonas rurais. Com a alta de produtos agrícolas, as terras foram valorizadas, o que estimulou a política dos cercamentos. Terras coletivas foram transformadas em particulares. O resultado disso foi a expulsão de camponeses das zonas rurais e a criação de grandes propriedades para a criação de ovelhas e produção de lã, condições necessárias para ocorrer a Revolução Industrial do século XVIII. Para não deixar o conflito entre camponeses e grandes proprietários aumentar, o governo tentou impedir os cercamentos, porém a gentry, a nobreza rural, e a burguesia mercantil foram fortes oponentes. Quando Elizabeth I morre sem deixar herdeiros, sobe ao trono seu primo, Jaime I, que deu início à dinastia Stuart. Seu reinado, que ocorreu entre 1603 a 1625, foi marcado por fortes conflitos. Durante o seu governo, dissolveu o parlamento várias vezes e perseguiu católicos com o pretexto de que estavam envolvidos na conspiração da pólvora em 1605, uma tentativa de matar Jaime I. A conspiração da pólvora, também chamada de traição da pólvora, foi uma tentativa de assassinato contra o rei Jaime I da Inglaterra por um grupo provinciano de católicos ingleses. O plano era explodir com 36 barris de pólvora armazenados no porão do Palácio de Westminster a Câmara dos Lordes durante a cerimônia de abertura do parlamento em 5 de novembro de 1605. Remember the 5th of November, the gunpowder treason and plot. I know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot. But what of the man? I know his name was Guy Fawkes, and I know in 1605 he attempted to blow up the Houses of Parliament. But who was he really? What was he like? We're told to remember the idea, not the man. Because a man can fail. He can be caught. He can be killed and forgotten. But 400 years later, an idea can still change the world. I've witnessed firsthand the power of ideas. I've seen people kill in the name of them, and die defending them. But you cannot kiss an idea, cannot touch it, or hold it. Ideas do not bleed, they do not feel pain, they do not love.
And it is not an idea that I miss. It is a man. A man that made me remember the 5th of November. A man that I will never forget. Os atritos entre o rei e o parlamento ficaram fortes e intensos, principalmente depois de 1610. Em 1625, Jaime I veio a falecer e seu filho, Carlos I, assumiu o poder. Carlos I continuou a política absolutista, dissolvendo o parlamento e tentou impor a religião anglicana aos protestantes escoceses. Isso gerou rebeliões por parte dos escoceses que invadiram o norte da Inglaterra. Com isso, o rei viu-se obrigado a reabrir o parlamento para obter ajuda da burguesia e da gentry. Mas o parlamento tinha mais interesse no combate ao absolutismo. Por isso foi fechado novamente, iniciando então uma guerra civil. A guerra civil estendeu-se de 1641 a 1649, dividiu o país e foi um marco importante na Revolução Inglesa. De um lado estavam os cavaleiros, exército fiel ao rei e apoiado pelos senhores feudais. De outro, os de cabeças redondas, que apoiavam o parlamento e estavam ligados à gentry. No início da guerra civil, o rei teve o apoio dos aristocratas do oeste e do norte, juntamente com uma parte dos ricos burgueses que estavam preocupados com as agitações sociais. Em contrapartida, o exército do parlamento foi comandado por Oliver Cromwell, formado por camponeses burgueses de Londres e da gentry. Eles derrotaram os cavaleiros na Batalha de Naseby, em 1645. Carlos I fugiu para a Escócia, mas foi capturado e executado a mando do parlamento. Foi um dos primeiros golpes contra o absolutismo da Europa. Oliver Cromwell, após a queda do rei, tornou-se governante, iniciando um período denominado de Revolução Puritana, por ser ele um puritano. Este período durou de 1649 a 1658. As medidas de Cromwell atendiam os interesses burgueses. Quando começou a haver rebeliões na Escócia e na Irlanda, ele as reprimiu com brutalidade. Cromwell também procurou eliminar a reação monarquista, fez uma limpeza no exército, executou os líderes dos chamados diggers, trabalhadores rurais que queriam tomar terras do Estado, nobreza e clero. Para combater os holandeses e fortalecer o comércio, criou os atos de navegação. Esses atos determinavam que o comércio com a Inglaterra só poderia ser feito por navios ingleses ou de países que faziam negócios com a Inglaterra. Em 1653, Cromwell auto-se nomeou Lorde Protetor da República. Seus poderes eram tão absolutos quanto os de um rei. Com o apoio dos militares e burgueses, governou com rigidez e intolerância. E morreu somente em 1658. A Revolução Gloriosa, que durou de 1660 a 1688, ficou marcada pelo retorno da monarquia dos Stuart ao poder na Inglaterra, ainda que subordinada aos interesses do parlamento. Com a morte de Oliver Cromwell, seu filho Richard assumiu o poder, porém foi deposto um ano depois, em 1659. Carlos II então foi proclamado rei da Inglaterra, mas com poderes limitados. Com a morte de Carlos II em 1685, seu irmão Jaime II assumiu o governo. Da mesma forma que o irmão Carlos, Jaime não aceitava muito bem a influência do parlamento sobre a monarquia. Além disso, era católico. O parlamento, temendo um retorno ao absolutismo e do catolicismo, convocou o príncipe holandês Guilherme de Orange, casado com Maria Stuart, filha de Jaime II, para ser o novo rei da Inglaterra com o título de Guilherme III. Jaime II fugiu para a França. Para se manter no poder, Guilherme III teve que assinar a Declaração de Direitos. A declaração concedia amplos poderes ao parlamento, mantendo a monarquia subordinada a ele. Então é isso, turminha. Terminamos a aula de hoje. Tchau, tchau e lavem as mãos.